O que é a verdade 2? Neville Goddard. 14 de julho de 1970. O assunto desta noite é: o que é a verdade? A Bíblia é a revelação da verdade eterna, escrita sem levar em conta a história secular. Não está preocupado com a história secular. Este é o mundo para o qual você e eu fomos enviados, todos nós, para um propósito divino, pois nos é dito. Ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse, e havia um propósito por trás da escolha. Fomos chamados seus filhos, e o propósito é transformar seus filhos nele mesmo. E a história mais incrível já contada é essa história: como nos transformar, seus filhos, em si mesmo, e a única maneira de isso ser feito é enviando-nos para fora. Então, saímos para um mundo que era estranho e fomos escravizados lá, e este é esse mundo. Mas o plano era antes que o mundo existisse, como fazê-lo? Assim, ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse e nos revelou o próprio mistério de sua vontade, de acordo com seu propósito, que é estabelecido em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. Então, Cristo é o plano. O homem entendeu completamente mal o mistério. Isto é, o plano, mas o plano está em nós, e esse plano se revelará em nós. Então conheceremos a verdade a respeito das Escrituras. Agora, nas Escrituras encontramos esta cena entre o ser externo chamado Pilatos. Pilatos é a mente racional. E aqui diante dele está a personificação da verdade eterna, e a verdade fala. Ele diz: para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Pilatos perguntou: o que é a verdade? E houve um silêncio. Ele não podia discutir o assunto, porque a verdade neste nível é uma coisa, e a verdade na nova era é totalmente diferente. Então, aqui esta noite estamos perguntando: o que é a verdade? Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida revelada. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro padrão. Não há outro caminho. Eu sou o caminho verdadeiro e vivo para Deus, o Pai. E o propósito de tudo isso é transformar o homem ou a humanidade em Deus Pai. Agora, imagine que você e eu estávamos presentes antes que o mundo existisse, e não podemos, nem por um momento, conceber isso, mas confiamos em nosso Pai, e Ele lhe disse isto. Ele vai transformar você nele mesmo. Agora, nos voltamos para o Salmo 82, considerado por todos os estudiosos o mais difícil de todos os salmos. Começa. Deus assumiu o seu lugar no conselho divino, ou no meio dos deuses ele exerce o julgamento. E então ele disse aos deuses: eu digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, não obstante, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Coloque-se nesse estado aqui agora. Estamos presentes. Somos filhos do Altíssimo. Deixaremos sua presença e cairemos como um só homem. Esse homem se fragmentará neste mundo que nos é estranho, e saberemos o que é morrer. E saberemos o que é perder a presença do Pai, e então, a partir daí, a nossa busca é encontrar o Pai. Quanto tempo, quão severa, quão assustadora será a angústia antes de encontrá-lo. Mas nós o encontraremos, pois essa foi a promessa. E todas estas promessas encontram o seu sim, o seu cumprimento, em Jesus Cristo. Então, a história é que o padrão, chamado Jesus Cristo, está enterrado em nós. E ele não falhará, ele revelará o padrão em nós, e o padrão é a história do homem se tornando Deus. Então, Deus se tornou homem, para que o homem se torne Deus. Então, neste mundo lutamos, um contra o outro, sem saber que éramos antes que o mundo existisse, éramos irmãos, e irmãos amorosos. Viemos ao mundo com um propósito, e ser transformados em Deus Pai. Quando lhe perguntaram: o que é a verdade? Ele ficou em silêncio. Você não pode dizer isso até que aconteça dentro de você.
Agora, a verdade que é experimentada é realmente a única verdade, pois a verdade que conheço por experiência, conheço mais verdadeiramente ou mais profundamente do que conheço qualquer coisa neste mundo. Posso ouvir essa verdade ser declarada, e é verdade, e acredito na afirmação de Andrew. Mas eu não sabia disso, como saberei depois de experimentá-lo? Então, posso lhe dizer esta noite, e estou lhe dizendo a verdade, você é o Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade. Não estou mentindo. Estou falando por experiência própria, mas você não sabe disso até que você mesmo experimente. Então, você sabe agora porque acredita em mim, se você acredita em mim, e você sabe disso como boato. Mas ele disse: vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Não posso ser uma testemunha da verdade se falar por ouvir dizer. Devo falar por experiência própria. Quando duas pessoas que diferem como pessoas concordam no testemunho, o seu testemunho é então vital. Isso mesmo. Mas eles devem concordar. Agora, temos um testemunho. A soma da tua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus Cristo é chamado de palavra de Deus. Ele é realmente o padrão, a Bíblia. Está escrevendo, aqui está a Bíblia. Devo experimentar dentro de mim a Bíblia. Devo ser escalado para o papel central de Jesus Cristo. Quando sei que essa história é verdadeira, com base na minha própria experiência, então testemunho a verdade da palavra de Deus. Ele disse: vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E a humanidade, e isto é, o mundo secular, é personificada como Pilatos, e Pilatos lhe pergunta: o que é a verdade? Bem, a verdade da qual testemunho não pode ser de outra forma. É a verdade revelada, e a verdade revelada não pode ser provada logicamente. Como posso provar a alguém que nasci de uma forma que o homem normalmente não nasce? Como posso provar a alguém que nasci do meu crânio, e ainda assim o corpo que agora está diante de você nasceu do ventre de minha mãe, e aquele que agora está falando com você não é aquele que nasceu do ventre de minha mãe? Algo mais aconteceu comigo em 1959, nesta cidade, há 11 anos, na próxima segunda-feira, onde nasci do meu próprio crânio, ou nasci de cima, como o corpo que agora uso nasceu, há 65 anos, debaixo, de ventre da minha mãe. Como posso levar alguém para a sala onde aconteceu e mostrar o evento? Eu não posso fazer isso. Ou você aceita pela fé ou rejeita. Depende inteiramente de você. Mas a menos que isso aconteça com você, você não poderá retornar àquela nova era onde você é o próprio Deus. Digo, vós sois filhos de Deus, todos vós, não poucos de vós, todos vós. Filhos do Altíssimo, ou não obstante, vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Salmo 82. Mas quando você voltar, você será Deus Pai. Então, eu te envio, disse ele, em busca da verdade, e quando você voltar, você descobrirá o seu eu. Você descobrirá que é a verdade e poderá dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida revelada. Ninguém vem ao Pai exceto por mim, eu sou o único padrão pelo qual o homem pode retornar como Deus, o Pai, nos é dito, tua verdade, a soma de tua palavra, é a verdade. Toda a vasta história, conforme contada nas Escrituras, resumida, é a verdade, e a verdade afirma que está cumprida no homem padrão chamado Jesus Cristo. E Jesus Cristo em você é a sua esperança de glória. Assim, Cristo no homem é o homem modelo, e esse modelo será vivificado, um dia romperá, e tudo o que é dito de Jesus Cristo no Evangelho vocês vão vivenciar. Mas quando você experimenta isso, você não é um espectador vivendo como um homem que nasceu dessa maneira estranha e sobrenatural. Você é o cara. Você nasceu dessa maneira. E tudo o que é dito sobre ele, você vai vivenciar na primeira pessoa, no singular, no tempo presente, e você é o Senhor Jesus Cristo. Então você poderá dizer:
Eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 30. Quem me vê, vê o Pai, porque eu sou o Pai. E, então, você permanecerá neste mundo para contar sua história e encorajar seus irmãos que ainda aguardam o cumprimento da promessa. Portanto, a história da verdade, conforme revelada nas Escrituras. Conto-vos por experiência própria, dou testemunho da sua verdade. E um homem simples, como você é, e falo agora de homem genérico, homem e mulher, nós somos esse homem. Sou tão simples, tão fraco e tão limitado neste sentido físico quanto qualquer homem que já caminhou pela face da terra, completamente excluído e, ainda assim, depois que isso aconteceu, agora estou confortado. Eu sei o que esperar. Quando esta vestimenta for retirada pela última vez, então instantaneamente entro na era que meu Pai me prometeu, ou antes que o mundo existisse, ou automaticamente. Não estou restaurado à vida. Entro na nova era, como Deus Pai. E todos neste mundo entrarão nessa nova era como Deus Pai. E nós que somos os irmãos voltamos, tendo descoberto a verdade que nos foi falada antes que o mundo existisse, voltamos como Deus Pai. Assim, em toda a Escritura encontramos a ênfase na verdade. A soma da tua palavra é a verdade, no Salmo 119. Então ele faz esta declaração, vó, onde ele está? Ele se escondeu dentro deles. Sim, ele está escondido dentro de você. A coisa é ele em você que se revela. Posso lhe dizer, você é ele. Foi-me mostrado tão perfeitamente uma noite. Eu me encontrei em um campo de flores infinitas, como lindos e grandes girassóis. Pegue uma margarida e multiplique até aquele tamanho, indicando e aqui estava um campo infinito de flores lindas e perfeitas. Mas a flor era o rosto humano, ou apenas o rosto humano. Quando um se curvava, todos eles se curvavam. Se alguém sorrisse, todos sorriam. Eu estava no meio deles e não era tão perfeito quanto pareciam ser. Eles eram perfeitos, mas experimentei mais liberdade do que todos eles juntos. Eram flores humanas perfeitas, cada uma delas enraizada. Eles não tinham movimento, exceto que eles poderiam balançar balançando com o vento. À medida que o Espírito os movia, eles se moviam. Tudo o que o Espírito ordenou, eles fizeram, mas simplesmente ficaram parados na terra. E aqui eu poderia me mover entre eles. Fraco como eu era como homem, limitado como eu era como homem, experimentei e desfrutei de mais liberdade do que todos eles juntos. E então percebi o que isso significava, ele nos escolheu nele antes que o mundo existisse. Eles não tinham liberdade. Elas eram perfeitas aos seus olhos, como flores humanas, mas sem liberdade, e ele vai nos libertar, tão livres quanto ele é. E, assim, fomos simplesmente escolhidos nele, e um homem caiu, levando consigo tudo o que ele escolheu, e você e eu somos aqueles que ele escolheu dentro de si. E, então, fomos libertados num mundo de horror. Este é o mundo do terror, uma batalha constante e constante. Você acha que vai trazer paz à terra? Ele disse, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer uma espada, para colocar um homem contra seu pai, uma filha contra sua mãe e uma nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Não há paz na terra, independentemente do que o mundo lhe diga. Paramos a batalha das metralhadoras e das bombas atômicas e encontramos uma batalha ainda mais feroz, e essa batalha é a batalha econômica. Você pode pegar um país inteiro e transformá-lo em ruína econômica. Uma família inteira pode ser exterminada economicamente e cair em desgraça, e ainda assim ser deixada à fome. Melhor se você os exterminasse e eles não estivessem ali diante de seus olhos, do que vê-los morrer de fome. Assim, as pessoas estão a parar a guerra de alguma forma mecânica e, no entanto, a guerra continua economicamente. Então, não há paz na terra. Este não é um mundo de paz. Esta é a escuridão educada para nos elevar a Deus Pai.
A batalha continua e continua até o homem individualmente ou não é feita coletivamente. E você não pode estar perdido, ou Deus estaria perdido. Nenhum de vocês pode se perder, mas não pode ser chamado de volta até que o trabalho seja concluído em vocês. E quando essa obra for concluída em você, você será o Senhor Jesus Cristo, que é Deus Pai. Você é único, não há ninguém no mundo que possa substituí-lo, e ninguém. Então ele disse: Eu vou para aquele que me enviou, e vocês sabem para onde eu vou. Eles disseram: E não sabemos para onde você vai. Ele disse: Estive com você e você não sabe para onde vou? Filipe disse: Mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Estou com você há tanto tempo, Filipe, e ainda assim você não me conhece? Quem me viu, viu o Pai. Como então você pode dizer: Mostre-nos o Pai? Você não conhece o Pai? Eu lhe digo, olhando para você, mesmo sendo uma máscara, atrás de você está o Pai, e, posso lhe dizer, ele se parece com você, só que você foi elevado ao enésimo grau. Pois bem, o Pai é feito de humanidade e tem o seu rosto elevado ao enésimo grau de majestade, de beleza. É o Pai. O rosto que você usa agora, mesmo que esteja desfigurado ou não é nada, é uma sombra. No entanto, o rosto que é perfeito, como você pensa que é perfeito, não pode ser comparado ao rosto que se esconde atrás da máscara que você usa agora. Esse é o Deus que é Deus Pai. No ano passado, quando cheguei aqui, falei, contando a visão de alguém que partiu deste mundo há 2 anos, enquanto eu estava nesta cidade. Então, quando voltei, contei isso e uma senhora se opôs. Ela veio com uma multidão de cerca de 5 ou 6 pessoas que nunca mais retornaram, porque eu contei a visão. Eu disse: Já te disse que acordei do sonho da vida e sei que sou ele. Eles são fracos, contidos e limitados como homens, todos os homens do mundo. Então contei a visão do meu amigo que partiu deste mundo alguns meses depois. Ela disse: Eu vi Neville. Eu estava sentado em uma área enorme, grande, com pilares de mármore, sozinho, e de repente uma carruagem automotor apareceu, a porta se abriu e você saiu. E aqui você usou uma capa azul. Quando você saiu, eu sabia que estava olhando para Deus, mas Deus vestido de poder. Você entrou no lugar. Você não me reconheceu, e isto é, você não me conheceu, e simplesmente proclamou o que quer que estivesse proclamando. Foi puro poder. E eu sentei lá sozinho dizendo: Ora, Neville é Deus. Neville é Deus. Continuei repetindo para mim mesmo: E aqui está o poder de Deus, vestido como você, e está proclamando poder de poder absoluto. E então você terminou, deu meia volta e saiu da sala, e então aquele carro automotor apareceu, de uma carruagem. Como se fosse um compromisso, a porta se abriu e você entrou e desapareceu no espaço. Logo depois disso ela partiu deste mundo. Eu lhes digo, aqueles de vocês, tendo tido a experiência, vocês me verão e se não todos vocês. Você me verá vestido com diferentes vestimentas que Deus usa. Se você alguma vez tiver o privilégio de me ver vestido com sua vestimenta real, que é o amor, então isso é além da medida, uma alegria. Mas você me verá vestido com as vestes de poder, com as vestes de sabedoria, com todos os atributos de Deus, mas quando você me ver vestido como amor, você verá, não um atributo de Deus, você verá o próprio Deus. E quando você vê isso, então você é chamado para ser abraçado por Deus, para ser incorporado ao seu corpo como Deus, e então enviado para contar essa história. É quando você o vê como amor ou amor infinito, e ainda assim é homem. Eu lhe contei a história apenas sobre o poder. Bem, isso os impressionou de uma maneira estranha, porque eles adoram a Deus como o mundo adora, de fora. Possivelmente eles foram para casa e oraram pela minha alma, orando para algum Deus desconhecido do lado de fora, esperando que pudessem salvar Neville dessa arrogância. Leia a Bíblia com atenção.
Este homem está louco. Ele tem um demônio. Ele afirma que é Deus. Ele disse: Eu sou o Filho de Deus, e eu, o Filho, sou um comigo mesmo, o Pai, que é Deus, mas eu conheço meu Pai, e vocês não conhecem o seu Deus. E pegaram nas pedras para me apedrejar. E então ele citou o Salmo 82 que citei esta noite. Não está escrito na vossa lei que eu digo, vós sois deuses? Se no livro está escrito, vós sois deuses, por que me apedrejais porque reivindico apenas o que o vosso livro afirma que eu sou? E eles não tinham nenhuma palavra a dizer. Eles não tiveram a experiência. Então, eu digo, a verdade que o homem experimenta ele conhece mais profundamente do que conhece qualquer outra coisa neste mundo, ou então ele pode conhecer a mesma verdade de qualquer outra maneira. Você pode repetir a verdade, e é verdade, você pode sair esta noite e dizer, eu sou Cristo, e isso é verdade, mas até que você experimente isso, você realmente não sabe disso, para ser uma testemunha. Então, ele disse: Vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e a verdade é que eu sou Deus. Isso é o que ele está lhe dizendo, que ele experimentou isso, e aqueles que não experimentaram isso, que ainda adoram um Deus externo, não podem acreditar nele, então eles atiram as pedras do fato literal contra isso. Estou lhe dizendo esta noite, você é Deus. Você é, como o rosto que eu vi, perfeitamente lindo, sem mácula, nada em você poderia ser manchado, e é perfeito. Mas vocês estão parados e todos se movem em uníssono. Se um sorri, todos sorriem, se um balança, todos balançam e sem liberdade alguma. E ele irá conceder-lhe a liberdade que ele desfruta e enviá-lo ao mundo como seus filhos. E então você passa pelo inferno, e as Escrituras nos dizem: Eu tentei você nas fornalhas da aflição. Para meu próprio bem eu fiz isso, para meu próprio bem, pois como meu nome deveria ser proclamado. Minha glória não darei a outro. Ele não pode dar para outro. Ele tem que pegar o outro e fazer o outro ele mesmo para dar sua glória ao outro aparente. Então, Deus vive entregando-se ao que ele quer ser além de ele mesmo, e então esse eu se torna Deus. Então, hoje ele tem que nos fazer passar pelas fornalhas da aflição, e nós passamos pelo inferno neste mundo, ou não necessariamente com dor física, embora todos nós o façamos. Se você viver o suficiente, você sofrerá. Não deixe ninguém lhe dizer que você não vai. Você poderia ser tão forte quanto qualquer pessoa ao ar livre, mas, como disse Shakespeare, chegará o dia, sem dentes, sem olhos, sem tudo. Se você viver o suficiente, finalmente estará comendo mingau. Se você viver o suficiente, descobrirá que não conseguirá óculos fortes o suficiente para ver objetos no espaço, se quiser viver o suficiente. Pois os corpos se desgastam, mas há algo em você que é imortal, e esse é o Filho de Deus. Agora, todo mundo que nasce de mulher é filho de Deus? Sim. O capítulo 32 do livro de Deuteronômio jura isso. Eu estabeleci limites para os povos da terra de acordo com o número dos filhos de Deus. Leia-o no capítulo 32 do livro de Deuteronômio. Falamos de uma explosão populacional. Nenhuma criança neste mundo pode nascer que não seja uma vestimenta que um filho de Deus usa, seja ele branco, amarelo, preto, rosa ou qualquer outra cor no mundo, seja ele desta nação, daquela nação, ou qualquer outra nação. Eu estabeleci limites para os povos de acordo com o número dos filhos de Deus. Somos numerados, não apenas um grupo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Você é único, você é sua escolha e está enterrado nesses corpos que agora pensamos serem vestimentas físicas. E todos eventualmente sairão dessas vestes vestindo as vestes de Deus, como Deus Pai, pois são necessários todos os filhos de Deus para fazer de Deus o Pai. Existe apenas um ser em expansão. Então, ele expande e expande selecionando.
Estamos agora estacionários, perfeitos, mas sem liberdade, e então, enterrando-se dentro dessa seleção, ele entra neste mundo de morte e passa por todos os horrores do mundo, e então transforma isso em si mesmo. Só existe Deus neste mundo. Não há espaço para mais nada além de Deus. Então, o começo foi Deus, e o fim é Deus, e todos os fins são fiéis às origens, começamos em Deus, e nosso fim é Deus, somente nós temos consciência do fato de que somos Deus. Antes de ele sair, nós não estávamos. Adoramos aquilo que pode nos destruir de perfeito, e isso não é bom o suficiente. Deus queria nos transformar em Ele mesmo como Ele mesmo. Ele disse: Eu os chamarei, um por um, ó filhos de Israel. Eu os incorporarei em mim, um por um, cada um em sua ordem. Não deixe ninguém lhe dizer que você está vindo em grupos. Você é muito único, vocês são maravilhosos demais aos seus olhos para serem chamados impares. Você é chamado, um por um. Quando você volta sem perda de identidade, você é Deus Pai, e ainda completamente individualizado como você mesmo. Então, quando ela me viu, ela viu Neville, e ela sabia que ele era seu amigo, e ainda assim, ela sabia que ele era o Deus acima. Deus Todo-Poderoso. Outros me verão como algum outro personagem. Verei você nesse mesmo personagem, sem perda de identidade, quando você nascer do alto. Logo depois de nascer do alto, você assume a vestimenta de Deus, sem perda de identidade, lá apenas o seu rosto agora irradia a perfeição que existe, que sempre existiu. Mas agora você está individualizado, completamente liberto. Portanto, não procure a paz neste mundo, não importa o que lhe digam no mundo. Você não vai encontrar. Esta é uma sala de aula. Esta é uma escola de trevas educadas. Então, eles estão agora na cidade de Nova York a tentar perceber que isto é paz, aquilo é paz, e gritam, paz, paz, mas só existe o conflito. Li no jornal na semana passada que a cada momento, ou nem todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses, a cada momento há aproximadamente 1.800 tempestades na Terra. Todo momento. Já estamos aqui há alguns momentos. A cada momento que estivemos nesta sala, o que significa um segundo ou uma fração de segundo, ocorreram 1.800 tempestades viajando pela Terra, causando estragos, causando medo, causando horror àqueles que as contemplam. Talvez você tenha medo de trovão. Um amigo meu que vive sob um vulcão na ilha de São Vicente veio à cidade de Nova York como meu convidado por cerca de um mês. Bem, na cidade de Nova York, com os seus edifícios altos, de uma forma estranha, temos terríveis tempestades de trovões e relâmpagos, e um dia elas começaram. E aqui, por volta das 3 horas da manhã, minha esposa na cama dela e eu na minha cama, e ela no quarto de hóspedes com minha filha, ela era apenas uma menininha, mas a menininha não era proteção suficiente. Às 3 horas da manhã, aí vem uma garota pulando pelo espaço até a cama da minha esposa. Uma tempestade, e ela vive sob um vulcão ativo na ilha de São Vicente, mas não suporta trovões ou relâmpagos. Agora, imagine que 1.800 dessas tempestades estão ocorrendo a cada momento na Terra. Você quer paz na Terra? Você não vai encontrar isso na Terra. Você só encontrará isso em si mesmo depois de partir deste mundo, tendo nascido do alto. Então, o que é a verdade? Ele disse: Eu sou a verdade. Bem, quem é você? Eu sou o homem padrão. Saí de meu pai e vim ao mundo. Mais uma vez, estou deixando o mundo e retornando para meu pai, mas não posso retornar ao pai como pai até aqui, na história secular, eu nasci do alto. E eu nasci do alto, não no final da história, mas dentro da história, enquanto caminho pela terra, pois sou escolhido, um por um, enquanto ainda estou no mundo de César e então nasci aqui mesmo, continuando por alguns anos a contá-lo, a encorajar meus irmãos, que ainda estão confusos porque foram ensinados por quem não tem visão. Todo o vasto mundo, chamem-no por qualquer nome, ministros, papas,
padres, são homens sem visão, e ensinam a Bíblia como história secular, e não é história secular. A Bíblia é uma revelação da verdade eterna, escrita sem levar em conta a história secular. Não é história secular. Então, quando eles tentam dizer que Jesus viveu na Terra como homem, e eles têm procurado por 2000 anos para encontrar evidências que apoiem isso, eles não encontrarão na eternidade qualquer evidência que apoie Jesus como homem na Terra. Ele está enterrado em você. Esse é Jesus. Ele é o próprio Senhor sepultado no homem. Ele desapareceu depois de contar a história e nos escolher nele e então um homem caiu. Esse é o Senhor Jesus Cristo, trazendo dentro de si tudo o que Ele escolheu, nós, os filhos de Deus, e então nos tornamos fragmentados, todos nós, neste mundo. Então, eles estão tentando encontrar o seu local de sepultamento, e ao longo dos séculos as religiões organizadas têm dito: isto veio da cruz, este pequeno pedaço de madeira. Se você pegasse todos esses pedacinhos de madeira que vieram desta cruz e os juntasse, você poderia construir este edifício. Ele está pregado naquela cruz. Se você pegasse todos os pedacinhos de pano que dizem nas igrejas organizadas que vieram da túnica dele e os juntasse, vestiria um regimento. Os mentirosos pegaram todas essas coisas e simplesmente confundiram a mente das pessoas, e eles vão beijar aquele pedacinho de pano. Ele nunca usou nenhuma roupa dessa natureza. Ele nasceu do alto. Ele disse: meu reino não é feito por mãos. E eles estão lhe dizendo que este é um pedaço de madeira no qual ele foi crucificado. A única cruz na qual Jesus Cristo está crucificado é a forma humana. Seu corpo é a cruz que ele está usando. É em você que ele está enterrado. Em você ele ressuscitará. Em você, ele revelará todo o drama de si mesmo como você. Você não será um espectador vendo isso como outro. Você é a figura central. Ele se revela em você, e você é o Senhor Jesus Cristo. Então ele conta, não com esperança. Quantos vão acreditar em você, porque conhecem as suas limitações? Eles conhecem o seu passado, conhecem as suas fraquezas, sabem tudo sobre você e dirão: o quê? Nós conhecemos esse homem. Conhecemos o pai dele. Não era seu pai José e sua mãe Maria, e seus irmãos, e eles citam 4 irmãos no livro de Marcos, Nomeios, ele tinha irmãos. Certa vez eu disse a uma tia minha, uma fundamentalista estrita, eu disse: você não sabe que Jesus tinha irmãos? A resposta dela foi: vó, não, ele era o filho unigênito de Deus. Eu disse: traga-me sua Bíblia. Ela abriu sua Bíblia e abriu no capítulo 6 do livro de Marcos e leu em sua Bíblia, os nomes dos irmãos. Eles citam 4 e falam de irmãs no plural. Pelo menos houve 7 que ela deu à luz. Ela leu para confirmar o que ela pensava ser mentira quando eu estava lendo. Então ela fechou, correu para o quarto e bateu a porta e não saiu mais naquele dia. Quando saí daquela casa, saí sem me despedir dela. Ela ainda preferiria acreditar que ele era um homenzinho neste mundo de história secular, e não tinha irmãos, e ainda assim você pode abrir o livro e ler estas palavras. Vá e diga aos meus irmãos que estou ascendendo para meu Pai e para seus irmãos. Pai, ao meu Deus e ao Deus deles, pois terminei a obra que ele me deu para fazer. Essa foi a obra que ele me deu para fazer, para cumprir sua palavra, e sua palavra é a Escritura. E ele é chamado de Palavra de Deus. Então, se eu cumprir a palavra de Deus, devo cumprir o que é a lei, pois o seu nome será chamado Palavra de Deus. Então, se eu cumprir o que ele me deu para fazer, vim apenas para cumprir as Escrituras. Se eu sou um carpinteiro na terra, tudo bem, um pedreiro, um médico, um dentista, um banqueiro, um ladrão, um assassino, esse é o papel que desempenho neste mundo, o homem exterior. Mas o homem interior deve cumprir as Escrituras. E, então, quando eu tiver cumprido completamente
Escritura, cumpri a história do Senhor Jesus Cristo na primeira pessoa, singular, na experiência do presente. Mas, então, eles conhecem meus pais. Eles dirão: eu o conheço, ele é Neville, eu conheci o pai dele, o nome de seu pai era Joseph Goddard, e o nome de sua mãe era Wilhelmina Goddard, e ele tem muitos irmãos. E, então, eles nomeiam todos os meus irmãos e minha única irmã. Então, ele não poderia ser estúpido. Aconteceu há 2000 anos, uma vez e para sempre, e tudo isso é bobagem. Mas estou lhe contando como a história se desenrola. Isso não aconteceu de uma vez por todas há muito tempo. Leia o capítulo 13 de Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo padrão deve se desenvolver. Você não vai modificá-lo. Então, estamos vivendo no que é conhecido como era atômica. Você acha que isso vai mudar? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando o padrão se desdobrar, leia-o nas Escrituras, o padrão idêntico. Não pode ser modificado ou não pode ser alterado. Ela se desdobra dentro do indivíduo, e todos um dia saberão que ele é o Senhor Jesus Cristo. Tomemos, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, a verdade a este nível. Um julgamento verdadeiro neste nível deve estar em conformidade com os fatos externos aos quais se refere. Se eu dissesse agora, e não é um cachorro lindo? E você olha, e não há cachorro, minha afirmação é uma mentira, pois não há cachorro para apoiar minha afirmação. Isso é uma mentira. Mas a Bíblia nos diz que você pode fazer a afirmação como acabei de fazer, e mesmo que no momento em que você a faz os sentidos a neguem, você pode presumir que ela está lá, e persistir na suposição de que está, e de uma forma que ninguém sabe, o cachorro vai chegar lá. Você pode presumir. Sou rico e não ter um centavo no banco, na verdade, você não tem uma conta bancária. Você pode presumir, sou rico, e sinto como seria se isso fosse verdade. Ora, essa suposição é uma afirmação falsa se, no momento da suposição, os seus sentidos negam, e a sua razão nega. Então, isso é falso. A sua Bíblia ensina que isso é verdade, se você persistir na suposição. Que a suposição, embora falsa, se persistir, se transformará em fato. Isso se baseia na afirmação simples de que imaginar cria a realidade. Que o verdadeiro ser chamado Jesus Cristo é a imaginação humana. E todas as coisas são possíveis para Cristo. Bem, posso imaginar isso? Sim. Posso acreditar que é verdade? Bem, experimente. Posso me convencer de que o que presumimos é verdade? Pois bem, assuma a sensação do desejo realizado. E a minha suposição, embora no momento da suposição seja negada pelos meus sentidos, negada pela minha razão, se eu persistir em minha suposição, ela se transformará em fato. Isso eu sei por experiência própria, e isso eu sei pelas experiências de centenas de pessoas que me escreveram, e funcionou em seus casos. Se você disser não, tudo bem, diga não. Continue em sua miséria. E posso te dizer, ninguém se importa. As pessoas pensam que as pessoas se importam? Eles realmente não se importam. Você conhece alguma pessoa neste mundo que se alegraria com sua boa sorte? E poucas pessoas sabem o significado de empatia. Se outra pessoa lhe dissesse, tenho empatia por você, você entenderia? Você sabe, nenhuma pessoa em 1000 ou 100.000 entenderia o que ele quis dizer. Eles pensariam que ele está simpatizando. Existem muitas palavras para a simpatia. Deixe acontecer algo triste em um quarteirão de algum bairro. Acabaram de chegar notícias de uma coisa horrível na casa de uma pessoa. Toda a vizinhança corre para simpatizar e lamentar. Todos simpatizam. Mas deixe que alguma sorte aconteça àquela casa e todos dirão:
Por que isso não aconteceu comigo? Eles não dizem, por que isso e o infortúnio e não aconteceu comigo? Por que a boa sorte não aconteceu comigo? Eles não sentem empatia de forma alguma. Portanto, só existe uma palavra para expressar a emoção da empatia. É alegrar-se com os outros que têm boa sorte com a qual alguém poderia se alegrar, mas há muitas palavras para simpatizar. Bem, esse é todo o vasto mundo em que vivemos. Portanto, não pense nem por um momento que quando você for ao quintal comer minhocas, outras pessoas irão se juntar a você. Tudo bem, comam seus vermes. Eles não vão se juntar a você. Então, se você sente agora, não vou aceitar isso. Não irei contra meu Senhor Jesus Cristo. Quero me ajoelhar e orar a Ele todos os dias, e orar a Ele como intercessor entre mim e seu Pai. Posso lhe dizer que você orará em vão. Em vão. Só existe um caminho, e ele está alojado dentro de você. E esse ser é a sua maravilhosa imaginação humana. Deus se tornou como você é, para que você possa ser como Ele é. Agora, vamos entrar no silêncio.